Patrocinadores do programa Gestão e Debate da TV Ijuí. Esponqueado Veículos de Ijuí. Atendimento classe A. Deflex Telecom. O melhor serviço de internet. SAT e TV Ijuí. Agora com serviço de IPTV licenciado pela Anatel. A única empresa do interior do estado com autorização para essa tecnologia. Padaria Leal. Ambiente aconchegante, atendimento especializado, produtos diversificados. Rua Bento Gonçalves, número 245, Centro, em Ijuí. Fone 3332-7651. E de acordo com as regras, esta sequência agora é a seguinte. Então, começa pelo candidato 2, que faz a pergunta. O candidato 2 é o Carlos. Carlos pergunta para o Andrei, né? E o Balim comenta, né? Então, este tema. Carlos que tem, então, 1 minuto para fazer a pergunta, depois o Andrei 1 minuto para a resposta, depois, então, o Balim 1 minuto para o comentário, e, na sequência, o Carlos tem 1 minuto para comentar. Carlos, para fazer o seu comentário na réplica. Carlos, então, começa perguntando, o tema é livre. 1 minuto, então, Carlos. Voltando à questão, eu não obtive resposta do candidato Andrei sobre o decreto 6548 do Poder Executivo. Ele meio que não respondeu exatamente sobre esse decreto. Queria explicar que a função do vereador é fiscalizar o prefeito. E, dentro dessas ações, fiscalizar os decretos. Eles são publicados. Eu entrei, como pessoa, cidadão, engenhense, eu entrei e protocolei junto ao Ministério Público uma denúncia, porque esse decreto é inconstitucional. Ele fere a Constituição Nacional, que veda a cobrança de qualquer tributo para as instituições a esse fim. O candidato Andrei ele não respondeu se ele sabia desse decreto, se sabendo ou não, ele não tomou nenhuma atitude. Qual atitude ele tomou para isso? Bom, então vamos a 1 minuto para a resposta, então, do candidato Andrei Cossetin. Tem 1 minuto para responder aí sobre este tema, sendo ajustado o tempo lá, então, para nós termos 1 minuto da resposta, candidato Andrei Cossetin, que vai responder a pergunta feita pelo candidato Carlos Kowalski nesse momento. Candidato Carlos, dentro desses 8 anos que eu estou na Câmara, nós somos o gabinete que mais protocolou projetos, anteprojetos, indicações, fez fiscalizações. Nós somos recordistas em tudo. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em administração pública, em gerência de cidades. Eu também estou fazendo um mestrado em desenvolvimento. Eu estou buscando qualificação a cada dia para resolver problemas do nosso município. Nem tudo que passa pela Câmara, ele é votado. Decretos, eles não são votados. Esse decreto, mesmo o senhor dizendo que ele é inconstitucional, e o senhor dizendo que entrou no Ministério Público com uma representação, provavelmente legislando em causa própria, afinal, o senhor está dizendo que o seu projeto foi afetado, seu projeto pessoal, 10 segundos. De esporte. Qual é que foi o resultado que o MP lhe disse? Qual foi o resultado? Bom, agora, Balim tem 1 minuto para comentar esse mesmo tema. Eu acredito que a atual administração esteja fazendo isso dentro da legalidade. Deve existir uma lei federal que obriga o município a fazer isso. Senão, bastaria o candidato vereador, se fosse o caso, fazer um anteprojeto de lei na Câmara e propor ao Executivo essa mudança ou a extinção desse decreto. E isso, vereador, nós que também fomos vereadores, nós temos a liberdade e a decisão, prerrogativa, como vereador, de também fazer projetos, leis e mudar os decretos, sim, através de anteprojetos de leis a serem encaminhados pelo Poder Legislativo, já que em matéria tributária, evidentemente que a Câmara não pode instituir leis e fazer projetos, mas anteprojetos, sim, para propor ao Executivo essa mudança ou extinção desse decreto, se ele não for constitucional e legal. Muito bem, 1 minuto para a réplica, candidato Carlos. Quando o vereador Andrei, agora candidato a prefeito, fala em legislando em defesa própria, não. A associação só é um dos projetos, uma instituição que ia ser atingida, como a APAI, como os CTGs,
como as igrejas, como as casas étnicas, os lares de crianças, as instituições que atendem os drogados, pessoas com doenças através do uso da droga. Então, assim, ó, eu vejo aqui, ó, o vereador mostrou que ele não sabia, ele não acompanhou a publicação desse decreto e nada foi feito. E foi mais uma cobrança instituída, gerando custos ao contribuinte e gerando custos às instituições. Projeto PDT e PP. Muito bem, vamos a mais uma sequência nesta parte do debate, pergunta entre os candidatos. Agora, pelas regras, quem pergunta é o candidato Andrei para o candidato Balim e o Carlos que comenta. Depois o Andrei tem 1 minuto também para a réplica. Candidato Andrei tem 1 minuto para fazer a pergunta. Na administração privada e pública possuem algumas semelhanças, pois o ato de administrar também perpassa pelo olhar criterioso do resultado desse trabalho. Uma das formas de medir o resultado de uma administração está ligada ao fechamento das contas, que o administrador preza pelo positivo. Exemplo, na empresa que eu administro, nós buscamos o lucro para podermos realizar novos investimentos e aumentar o capital dos sócios e pagar salários dos colaboradores. Na administração pública, o lucro é a qualidade de vida da população, que, semelhante à administração empresarial, precisa ter responsabilidade em suas ações e decisões tomadas pelo gestor, como o pagamento dos servidores e também de fornecedores, entre outros. Na sua gestão, o senhor deixou uma dívida de R$703 mil, a qual o município de Juí lhe cobra judicialmente. Como o senhor pretende pagar isso? Bom, agora o candidato Balim, então, tem 1 minuto para a resposta. O candidato quer nos atingir, assim como seus apoiadores nas redes sociais. Todas as contas da minha gestão estão aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu sou ficha limpa, senão nem poderia ser candidato. Aliás, a Câmara de Vereadores é o órgão oficial julgador das contas do prefeito. E em sessão que eu tenho aqui, vou mostrar aqui para a Câmara, em 18 de maio de 2015, as minhas contas que o candidato se refere foram aprovadas por unanimidade na Câmara de Vereadores. E aqui está, é importante que fique registrado, sessão plenária de 18 de maio de 2015, Andrei Cossetin e todos os demais vereadores aprovaram as minhas contas do município. Carlos tem 1 minuto agora para comentar também esse tema. Eu vejo aqui uma incoerência aí, o partido do governo, o partido não do governo, o candidato é do governo, ora não é, por sabe-se lá as questões. Eu acho que assim, ó, a Câmara Municipal ela tem o poder de fiscalizar e de abrir investigações internas para fazer de forma clara e objetiva e buscar a lei. Se houve irregularidades naquele período, os gestores da época deveriam ter visto, os vereadores da época e os vereadores atuais, que estão há 4 anos aí, deveriam ter visto isso e feito uma comissão de investigação e resolvido esse problema. Fica essa troca de acusações hoje que a gente tem um projeto de transparência, por isso que a gente não coligou, para não dever favores. Muito bem, tempo esgotado nesta sequência. Vamos agora à outra parte desse debate, desse sistema. Então, agora o candidato 3, aliás, o candidato que comentou foi o candidato que perguntou foi o candidato Andrei. Então, o candidato Andrei que tem direito agora ainda 1 minuto da réplica. Isto aqui não são trocas de acusações. Nós temos uma dívida que o município cobra de um ex-prefeito, isso é claro, é notório, toda a cidade sabe, e a população quer saber. Quem dá as diretrizes jurídicas num município é o prefeito. É o prefeito que tem esse compromisso com a população. Eu, se estiver lá, se for eleito, com certeza darei continuidade a esse processo. Afinal, são recursos públicos
que foram apontados pelo Tribunal de Contas, que eles têm que ser repostos aos cofres públicos. O meu grande receio é que aí existe um conflito de interesse, que se o candidato ganhar novamente as eleições, quem vai cobrar? O candidato, o prefeito, vai cobrar de si mesmo essa dívida? A população quer saber. Então, não tem nada de acusações pessoais aqui. Muito bem, vamos então à próxima parte. O candidato Balim, que pergunta, então, nesse momento, ao candidato Carlos e depois o Andrei, que comenta. Inicialmente, uma questão de ordem, meu caro mediador Zalmir. Na pergunta anterior, caberia o comentário somente do candidato 2. Perguntador. Não, o comentário somente do candidato. Não, o comentário do candidato que perguntou e é o candidato que pergunta tem resposta réplica. Então está bem. Candidato Carlos, nós temos como uma das primeiras necessidades da nossa população emprego. É gerar emprego e renda para a nossa população, para a nossa gente. Temos realizado um trabalho muito forte nisso, no nosso governo, no governo do Balim. Quais as suas sugestões para que nós possamos agregar ao nosso plano de governo, que está em aberto e está sendo construído coletivamente para a comunidade sobre a questão de geração de emprego e renda em nosso município? Muito bem, candidato Carlos tem 1 minuto agora para a resposta. Essa questão é crucial e importante, porque hoje a gente vê assim, a questão das liberações na Secretaria de Meio Ambiente, elas são muito demoradas para serem conduzidas os processos, tendo em vista que aqui demoram 2 a 3 meses e municípios vizinhos se conseguem em 15 dias. Outra questão muito importante, as empresas estão saindo da nossa cidade, é a questão da regularização das áreas industriais, ou o que está acontecendo, que a gente não vê resultado e não vê a liberação daquelas áreas que estão lá e as empresas não conseguem construir. Nós pretendemos trabalhar seriamente nessa área. E outra forma de atração de renda para o nosso município, emprego, é através do turismo, que não é explorado há muitos anos e tem um forte potencial nesse setor. Andrei comenta. As políticas públicas de atração de investimentos no nosso município, elas têm sido muito tímidas. Mesmo quando uma área é cedida a alguma empresa, não é dado toda a infraestrutura necessária para que essa empresa possa instalar na área cedida. Porque não tem arruamento, não tem entroncamento, trevo nas BRs, não tem água, não tem luz, não tem internet. Então, isso é preciso avançar. Lembrando da Lei do Horário Livre do Comércio, que foi uma proposta feita pelo meu gabinete, ao qual liberou a vinda da Avan, a vinda de outras empresas no nosso município, que a bancada do partido que está no governo há mais de 30 anos foi totalmente contrária. Temos também a Lei da Liberdade Econômica, que é um projeto de minha autoria, ao qual vai beneficiar o microempreendedor, aquele que tem o seu comércio no bairro, que não tem ainda a legalização, e com essa lei ele vai conseguir se legalizar e pagar os seus impostos corretamente. Réplica do Balim, 1 minuto. No meu governo, nós destinamos exatamente 100 áreas industriais para empresas de Ijuí e de fora de Ijuí. As últimas áreas são 23 circundante a 285 do lado do Parque de Exposições, onde tem rede de energia elétrica instalada ainda em 2016 e o arruamento ao lado da faixa de domínio do DENIT, onde tem também a empresa Cisbla, que está funcionando desde 2012. Pena que no atual governo, e aí não culpa o prefeito, é o secretário de Desenvolvimento Econômico, é do PP, do partido do candidato, que ainda em 4 anos não regularizou as 23 áreas que as empresas estão esperando para investir, gerar mais emprego e renda em nossa comunidade. E nós também iremos implantar o projeto Ijuí Cidade Empreendedora. Bom, o Balim ainda não perguntou para o Andrei nesta linha, né? O Balim ainda não perguntou para o Andrei nesta sequência, ele perguntou para o Carlos e ele recebeu, então, nesta última agora. Então, o Balim pergunta para o Andrei
e depois o Carlos comenta, então, para nós concluir esta parte desse sistema. 1 minuto para a pergunta, Balim faz a pergunta para o Andrei, depois o Carlos comenta na sequência, para fechar o bloco. Candidato, a vida é feita com e para as pessoas. E o nosso desejo, o desejo da comunidade, e a nossa proposta é melhorar a qualidade, é melhorar a vida das pessoas. Como o senhor pretende nos encaminhar sugestões para o nosso governo? Aliás, nós vamos estar juntos, porque o plano de governo nosso vai abranger e absorver sugestões de toda a nossa comunidade, inclusive dos candidatos. Ele está junto, o PP, no governo atual, e nós iremos agregar também sugestões aqui do outro candidato, como é o nosso jeito de administrar. Qual é a sua proposta para os servidores públicos municipais de Juí e as suas sugestões para que eles possam prestar o melhor serviço possível ao cidadão? 1 minuto para o Andrei, referente a essa pergunta aí do Balim. Me perdoe, candidato Balim, mas nós não estamos juntos. Deste grupo que está na atual administração, eu fui extremamente contra a coligação, porque, naquele momento, em 2016, o seu partido ofereceu cargos para o meu partido, desrespeitando toda a classe dos servidores públicos, que eles são deixados de lado, porque tem, em alguns cargos, a falta de qualificação, e esses cargos CCs, desqualificados, eles mandam, eles dão as ordens dentro de uma gestão. O que nós vamos fazer? Nós vamos baixar drasticamente os cargos em comissão, em torno de 40%. Isso é promessa. Nós vamos valorizar a parte técnica dos concursados, trabalhando com meritocracia no serviço público. Nós queremos colocar o servidor público como sendo o esteio de uma administração pública. 10 segundos. E não os partidos políticos, como o partido seu, que está no governo há mais de 30 anos, vem fazendo leilão e loteando cargos. Carlos, agora tem 1 minuto também para comentar esse tema. O eleitor juiense, ele vem acompanhando desde 1983, que foi quando o PDT assumiu, e de lá para cá, só teve 2 partidos que comandaram em Juí, e que hoje estão juntos na atual administração. Em 97, assumiu o PP naquela eleição, e depois, agora, eles estão juntos. Então, assim, o servidor público, ele precisa ser valorizado, mas precisa ser urgentemente dar condições de trabalho. Hoje nós temos um sistema de informatização muito rápido e muito ágil, que precisa ser usado, e a prefeitura não vem utilizando. Interligar as secretarias e os setores do poder público facilitará o trabalho do servidor público e valorizará o seu trabalho. Réplica, Balim, 1 minuto. Nós não fizemos loteamentos de cargos, nunca fizemos e nunca vamos fazer. Nós primamos por uma gestão pública de qualidade, de atendimento ao cidadão. Vamos ter, sim, pela nossa coligação, que é por Ijuí, pessoas com perfil qualificadas participando junto do nosso governo e fazendo esse trabalho com a comunidade de forma integrada, com os servidores efetivos, enfim, com toda a nossa equipe da administração municipal. Nós também temos, sim, e se for preciso, diante do momento emergencial da pandemia, que se reflete na saúde, na economia, no emprego, na segurança, tenhamos que fazer, sim, um plano emergencial mínimo básico necessário para atender as necessidades da comunidade, e nós vamos ter a melhor estrutura, seja com diminuição ou não, para atender o nosso cidadão. Muito bem, agora o candidato 2 é o Carlos, que pergunta para o Balim e o Andrei comenta, né, para nós, nessa sequência aqui, para nós fechar, cada um pergunta, para que cada um possa perguntar e responder e também comentar os questionamentos dos demais. Carlos, então, tem 1 minuto para a pergunta para o Balim e o Andrei comenta. Candidato Balim, o PDT vem há muitos anos sendo governo em Juí,
E a gente, no passar dos anos, eu volto a frisar essa questão que para mim é primordial, que ela favorece vários setores do município e agiliza até a saída de produtos e de serviços da nossa cidade, que é a questão da infraestrutura e desenvolvimento urbano. Ijuí é uma cidade com potencial de crescimento, e como o senhor pretende trabalhar nessa área de infraestrutura urbana, coleta de esgoto, a questão da água? Como o senhor pretende atuar nesse setor, já que há muito tempo a gente não vê um planejamento, não vê um pensar no Ijuí daqui a 20, 25 anos, onde provavelmente chegaremos a uma população de quase 200 mil habitantes, talvez, se tiverem políticas nessa área. Muito bem, 1 minuto para a resposta, Balim. Nós construímos em 2011, através do nosso planejamento, o PLAMOP, Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Em 2014, construímos o contrato-programa com a Corsan, do esgotamento sanitário em Ijuí, do tratamento de resíduos sólidos, drenagem e também da questão da água. Nós temos propostas muito claras, além de ampliar, recuperar, revitalizar asfaltos, calçamento, a infraestrutura urbana, ter melhores ações na área ambiental, na área de drenagem e prosseguir, já que temos hoje a cobertura do esgoto, 57% com esgotamento tratado em Ijuí, ampliar isso e atender, através da nossa equipe, com mais agilidade, a recuperação das vias públicas e implementar, através da nossa central de projetos, buscar novos projetos para que possamos realizar mais investimento nessa área no nosso município. Andrei, 1 minuto, comenta. Nós tivemos recentemente, a nível federal, aprovado o marco regulatório do saneamento básico. E, consequentemente, isso nos obriga, enquanto município, enquanto poder público, a dar continuidade a toda essa questão do saneamento básico citada anteriormente pelos senhores. Mas, antes disso, e andando paralelamente a isso, nós temos que planejar, junto à Corsan, as obras municipais. Corsan, setor de planejamento, Secretaria de Planejamento Municipal e Secretaria de Obras Públicas. Nós não podemos mais fazer asfaltos e no dia seguinte a Corsan vir cortar esses asfaltos. Isso é falta de planejamento público. Nenhum pedreiro que se preze, ele primeiro coloca o piso do banheiro, depois corta para fazer os canos. Isso é dinheiro público posto fora, é falta de planejamento. Então nós vamos planejar em conjunto com essas 3 pastas para que isso não aconteça mais e os nossos asfaltos estejam em perfeitas condições ao longo do tempo. Réplica do Carlos. Andando na nossa cidade, como eu sempre faço, desde o transporte escolar, tem uma rua muito importante, que é a rua que passa pelo cemitério do bairro Getúlio Vargas. Ela hoje se ligará a 285 e poderia ser ligada até o asfalto novo que foi feito na saída do Alvorada para Catuípe. Essa rua, ela tinha um problema lá e na atual administração, PP e PDT, ela, em vez de ser consertada, em vez de ser arrumada, ela foi isolada, foi fechada. Então, as pessoas que pretendem, estão a 20 metros ali da BB, a 500 metros da Brigada Militar, elas têm que fazer todo o contorno e andar 3, 4 quilômetros. E ali foi feito, quando eu falo em planejamento, ali foi feito um loteamento agora que não tem esse planejamento, não tem infraestrutura, e uma rua corta e quebra a outra. Tempo esgotado, muito bem. Fechamos assim mais uma rodada do nosso debate. Todos perguntaram e responderam. O Carlos perguntou, o Andrei perguntou para o Carlos, o Andrei perguntou para o Carlos também. Então, todos já fizeram, todos responderam e debateram, conseguiram comentar todos os temas e mais esta parte. São 10 horas e 51 minutos, 10h51, nosso debate com os candidatos a prefeito de Ijuí, aqui na Rádio Repórter, então, trazendo esta sequência dos debates com as propostas dos nossos candidatos. Nós vamos a mais um intervalo, né?
para depois nós trazer o encerramento aqui, então, do nosso debate, o comentário final aqui. Tu não perguntou para o Carlos ainda? Não perguntou para o Carlos? Nós estamos olhando aqui na regra, aqui nessa sequência aqui. Na sequência aqui, bom, o candidato Andrei que não perguntou para o Carlos. O primeiro 2 perguntou para o 1, o 1 perguntou para o 3 perguntou para o 2, o 3 perguntou para o 1. Exato. Ele não perguntou, né, porque está faltando uma parte aqui. Vamos lá, isso aí está certo, o professor aqui está nos auxiliando. O professor está nos auxiliando, exato, é isso aí. Então falta o Andrei perguntar para o Carlos e o Balim comentar, né, para nós trazer o próximo intervalo. É isso aí, então. Muito bem. Vamos retomar, então, essa parte, então, para o Carlos, para o Andrei perguntar para o Carlos. Vamos lá, então, tempo valendo, Andrei. Candidato, o senhor se diz de direita. O senhor propaga o bolsonarismo, mas no mesmo momento o senhor bate na nossa candidatura, que é de direita. O senhor é muito amistoso com o candidato Balim, que representa aqui PDT, PT, PCdoB e outros partidos de esquerda. O seu candidato a presidente foi o Cabo Daciolo, nós sabemos disso. Eu tenho uma percepção que falta um pouco de identidade na sua candidatura. Quem que é o Carlos? Carlos tem, então, vamos lá, então, Carlos, 1 minuto para a resposta. Bom, como o candidato Andrei e o vereador Andrei não participou da campanha do Bolsonaro, ele não se posicionou, ele foi aquele eleitor água morna que ficou em cima do muro, não sabia para que lado pulava, acho que ele está enganado. O Cabo Daciolo concorreu pelo Patriota. Hoje o Cabo Daciolo não faz mais parte do Patriota, ele faz parte do PL, do seu vice. Então, na época, eu fazia parte da campanha do Bolsonaro. Eu fiz a campanha, eu coordenei a campanha do Bolsonaro. E quanto a ser amistoso, o senhor vem falando, quem está batendo, eu não estou batendo nas redes sociais, se forem analisar, existem alguns apoiadores seus que estão colocando memes, fake news, estão falando mal, estão nos acusando pessoalmente. Então, a justiça daqui uns dias vai mostrar isso. Muito bem, o Balim agora tem 1 minuto para fazer também comentário sobre esse assunto. Balim. Meu caro Zalmir, demais ouvintes, internautas, telespectadores que nos acompanham, que bom que nós temos esse entendimento aqui, a partir do reconhecimento, da oportunidade para todos falar. Agora, ninguém é o dono da verdade. Eu falei na sua entrevista, em 23 de abril, Zalmir, que eu respeito e apoio a democracia e respeito os governos federal e estadual eleitos. Essa é a nossa posição. O que houve foi distorções aí nas redes sociais, que tentaram me denegrir a imagem disso. Nós temos que respeitar os governos eleitos, inclusive o municipal, estando ou não, junto ou participando ou não, nós temos que ter esse respeito com o povo e com os candidatos eleitos democraticamente. Muito bem, agora Andrei tem 1 minuto para a réplica. Graças a Deus e graças ao nosso governo federal, nós não vivemos uma ditadura. Então as redes sociais são livres, se alguém quiser se manifestar, ele pode, se alguém se sentir prejudicado, tem que buscar o judiciário. O meu número a deputado era 11.117. 17 era o número do nosso presidente, Bolsonaro. Nós temos na nossa coligação o Cherini, que é vice-líder do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Nós temos o Heinz, que é amigo íntimo do presidente Bolsonaro. Nós temos o Mourão na nossa coligação, que é o vice-presidente do governo Bolsonaro. Nós temos o vizinho Sanderson, deputado federal, que é Bolsonaro. Nós temos o Zuco, amigo pessoal e defensor do Bolsonaro. Nós mantemos a nossa identidade. Nós não atacamos de direita, nós atacamos quem quer fazer mal pelo Brasil, quem saqueou o Brasil, e é isso que nós não queremos mais que volte para o governo federal.
Muito bem, agora sim, então, encerrado esta parte, não, essa aqui, porque era ele que perguntou, então ele termina, né? Ele perguntou, o Carlos respondeu, Balim comentou e eu, Andrei, tem a réplica nesta parte do debate. Vamos a mais um intervalo agora, depois o encerramento, então, a gente retorna para o encerramento do debate. Repórter nas eleições, tem um pedido de direito que a gente vai avaliar depois, né, se for concedido. Nós vamos trazer na sequência, o professor Sérgio Rodrigues nos traz aqui um pedido de direito de resposta da coligação, requerente a coligação Juntos por Cuidar da Nossa Gente. Então, foi descrito aqui no pedido, as alegações feitas, que foi afirmado pelo candidato Andrei que Balim teria declarado patrimônio de apenas 215 mil. Perguntou se Balim não sabe administrar seu patrimônio pessoal, como irá administrar as finanças do município. Então, a decisão foi aqui do professor Sérgio Rodrigues, que está nos auxiliando nessa parte jurídica, foi indeferido o pedido. Ele alega o seguinte: o bloco de perguntas tratava de tema livre, então a questão apresentada abordou o tema que é referente para o eleitor, pois o patrimônio pessoal de cada candidato deve ser informado quanto do registro. A informação, portanto, é pública e não representa ofensa pessoal. Assim, indefiro o pedido de resposta. Essa manifestação feita por o professor Sérgio Rodrigues, então, indeferido esse pedido de resposta feito por parte da coligação Juntos para Cuidar da Nossa Gente. Agora são 10h57, intervalo, instantes, estaremos retornando aqui para a parte final do debate Repórter nas Eleições 2020. Patrocinadores do programa Gestão e Debate da TV Ijuí: Esponqueado Veículos de Ijuí, atendimento classe A, Deflex Telecom, o melhor serviço de internet, SAT e TV Ijuí, agora com serviço de IPTV licenciado pela Anatel, a única empresa do interior do estado com autorização para essa tecnologia. Padaria Leal, ambiente aconchegante, atendimento especializado, produtos diversificados. Rua Bento Gonçalves, número 245, Centro, em Ijuí. Fone 3332-7651. 11h05, 11h05, eleições 2020 na Repórter. Vamos chegando aqui ao bloco final, né, nosso encerramento do debate, agradecendo a todos os nossos amigos ouvintes, internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que nós pegamos há pouco aqui com nossos colegas que estão na retaguarda também, trabalhando aqui na produção. Chegamos aí a 15.548 pessoas alcançadas pelas redes sociais, registradas aqui pelo Facebook da Rádio Repórter. Então, cerca de 16 mil eleitores estão acompanhando ao vivo, né, com 1.600 comentários, 123 compartilhamentos, 600 pessoas assistindo de forma instantânea pelas redes sociais. Então, agradecemos a todos os nossos amigos. E, é claro, através da Rádio Repórter, muito mais, ainda que a gente não pode visualizar e identificar, assim, né? Mas, enfim, o debate é muito importante e por isso que os candidatos aqui presentes, debatendo, discutindo projetos, né, para o município de Ijuí, e por isso que é importante a democracia, né? E nós vamos concluir agora com os 2 minutos para cada candidato para encerramento, as considerações finais. Então, a gente já fez o sorteio no início, de acordo com a mesma sequência. Candidato Andrei Cossetin começa, depois o Carlos e o Balim para fechar, então, os 2 minutos de encerramento, começando Andrei Cossetin. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui debatendo e trazendo um pouco das nossas ideias. Nós construímos, ao longo desse tempo, um plano de inovação para o nosso município, algo feito por uma equipe extremamente técnica e qualificada, algo viável e real para que a gente possa transformar a nossa cidade. Nós propomos aqui um modelo de gestão, de transparência e principalmente de planejamento para o nosso município. Eu tenho um sonho, o Barrichello tem um sonho, nossa equipe tem um sonho e a cidade tem um sonho de morar numa cidade melhor. A gente pede para que toda a população interaja no nosso plano de inovação. Nós temos nas nossas redes sociais, o nosso site, onde as pessoas podem lá levar ideias e moldar esse plano de inovação conforme as suas necessidades. Eu não caí de paraquedas aqui, o Barrichello não caiu de paraquedas aqui. Eu venho da iniciativa privada e lá eu tive a oportunidade de ver como que as pessoas e os empreendedores sofrem no nosso município.
E nesses 8 anos de Câmara, eu tive a oportunidade de ver como a sociedade tem sofrido e perceber que cidades vizinhas têm crescido e nós estamos ficando para trás. O Barrichello, o meu vice, ele é um empresário, ele é um contador. Nós estamos à disposição de toda a comunidade. Nós acreditamos que Juí pode mais. E esse é o convite que nós fazemos para as pessoas. Nos ajudem, eleitores, a ter uma cidade melhor. Acreditem, e Juí pode mais. E nós faremos isso juntos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e tenham uma excelente eleição. Muito bem, tivemos então as considerações finais do candidato Andrei Cossetin. Agora 2 minutos, candidato Carlos Kowalski. Um agradecimento especial à população juiense, ao eleitor. E necessitamos chamar o eleitor para esse ato de democracia e que participem da eleição. A gente tem 3 opções que há muito tempo não existiam em Juí. Hoje a população pode escolher. A gente tem um grupo formado pelo continuismo, do outro lado, continuismo, dizendo renovação, mas assim, o Patriota é o único partido hoje, é um partido novo, não tem problemas em nenhum dos seus setores. A gente vem com uma proposta de mudar Juí de verdade. É tirar toda essa questão do continuismo. Acho que a população deu um exemplo na eleição do Bolsonaro, ao qual eu fui coordenador em Juí, eu trouxe o partido que elegeu o Bolsonaro, nunca tive vergonha de vestir a camisa deles, desde muito antes. O eleitor, se buscar nas minhas redes sociais, vai ver lá de 2013, 2014, a minha identificação com o presidente da República. Então, assim, Juí merece projetos visando o futuro. A proposta do Patriotas é essa, é pensar no futuro de Juí, que há muito tempo não vem se pensando. Nós temos uma política que preza pelo cidadão, preza pela legalidade das questões públicas, preza o comprometimento com os gastos públicos e preza principalmente com o planejamento para o futuro. Então, eleitor juiense, muda, mas muda de verdade. E Deus acima de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos mudar em Juí. Muito bem, agora os 2 minutos finais para o candidato Fioravante Balim. Suas considerações finais, 2 minutos, Balim. Agradecimento à Rádio Repórter, à equipe Repórter, por essa oportunidade. Eu participarei de todos os debates, porque isso é uma atitude de respeito ao cidadão e ao ouvinte. Nos próximos 4 debates, estarei presente, como estive nos primeiros 2 debates. Agradecimento também à nossa coligação, aos partidos, militantes, apoiadores da coligação, juntos para mudar, juntos para cuidar da nossa gente, juntos para cuidar da nossa gente. E nós vamos agregar no nosso plano de governo também outras sugestões da comunidade que estará sendo entregue à nossa população nos próximos dias. Nós também, como fomos aqui, seremos propositivos. Nós vamos tornar Juí uma cidade melhor de se viver, de conviver e de desenvolver. Nós também temos muito claro que há uma necessidade de nós termos um plano mínimo básico emergencial para enfrentar a realidade que se apresenta, não só esse ano, mas principalmente a partir do ano que vem. Então, o nosso agradecimento também a todos os nossos candidatos a vereador, a vereadora. Todos nós estamos com um único foco, é por Juí que nos unimos e vamos unir a comunidade em torno disso. Nós iremos, sem dúvida nenhuma, avançar, melhorar a realidade que aí está. Com essa união, não só de partidos, mas com a união de toda a nossa comunidade. Por isso que eu e o Wilson estamos preparados, 10 segundos, seguros para administrar Juí. Experiência para administrar, juventude para inovar
e que Deus abençoe sempre. Vote Balim Wilson 12. Ok, obrigado. Então, nós vamos chegando ao final do nosso debate, agradecendo os candidatos Balim, candidato Carlos Kowalski, Andrei Cossetin, né? E esta é a democracia, né? Porque todos conseguiram apresentar suas propostas, né? Debater assuntos relacionados à administração municipal e também importante que houve esse respeito sempre de um candidato por outro e isso nós agradecemos a toda a equipe da Rádio Repórter, a direção, todo o grupo de colaboradores que também estão pelos bastidores, nossa equipe, né, que está trabalhando, né, Enzo, para que nós pôde organizar esse debate e levar para nossos ouvintes. Mais uma vez, registrando aqui o grande número de internautas que esteve nos acompanhando, aí, cerca de 16 mil pessoas alcançadas, 15.548, 1.600 comentários, 123 compartilhamentos na página do Facebook da Rádio Repórter, com 600 pessoas assistindo ao vivo, né, nossa transmissão aqui, pelas redes sociais e, é claro, ainda pela rádio, que a gente não consegue identificar assim, mas grande audiência do nosso debate. Obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um debate Repórter nas eleições 2020. Bom dia.